Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema Decadência da Primeira República. E nós temos aqui o texto, né? Decadência da Primeira República. A Primeira República iniciou a sua fase decadente na década de 1920. Ou seja, aqui a gente está caminhando essa decadência, né? O que a gente vai analisar aqui? Justamente a gente está observando o período em que a República ela está acabando, tá? Então, os momentos finais dessa República, certo? Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui com essa fase de decadência. Então, a Primeira República, e ela vai chegar ao seu fim em 1929, aliás, 1930, tá? 1929, uma crise, e a gente tem, então, os últimos 10 anos, digamos aí, de 1920 a 1930, a última década dessa Primeira República no território brasileiro. A entrada de novos atores na política nacional, como os tenentistas, contribuiu para seu fim. O desgaste do pacto que mantinha as oligarquias minimamente em paz também contribuiu para o fim desse período da história brasileira. Na década de 20, os tenentistas foram uma força que abalou a estrutura da Primeira República. Então nós temos aí alguns novos grupos, né, aparecendo na República Brasileira. A gente observava que sempre havia uma rivalidade entre as oligarquias que eram locais e um governo nacional. Esse governo nacional ele girava em torno da política que a gente conheceu como café com leite, onde variavam, né, os presidentes do Brasil, as lideranças nacionais, entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais, produtores de leite de Minas Gerais, produtores de café de São Paulo. Então, variava, né, entre esses dois personagens, entre esses personagens de São Paulo e Minas Gerais. Já no contexto regional, quando a gente vem, por exemplo, para o estado de Goiás, o que são as oligarquias? Os produtores rurais desses territórios, né, no caso, o território de Goiás, ou seja, os chamados coronéis, eles é que mantinham o poder, né, regional, o poder local, e eles sempre rivalizavam com essa política nacional. Tá? Então essa rivalidade ela não vai acabar por ali e a gente vai observar justamente a política nacional tentando, digamos assim, intrometer, né, na política local. E é claro, essa rivalidade entre o poder local, as oligarquias rurais e um poder nacional. É como se governadores e os presidentes, eles nunca se entendessem no território brasileiro nessa primeira fase. E por um certo momento, nessa Primeira República, a gente vai observar que existia ali uma certa paz entre esses governos, mas ele vai chegando cada vez mais próximo do fim, onde vai tendo um envolvimento aí da política nacional na situação local, nos estados, tá bom? E é claro, a gente observou aqui no texto os tenentistas também aparecendo. E a gente vai ter movimentos populares, vai ter movimentos, inclusive militares, tentando alcançar aí o poder no território brasileiro. Então a política vai envolvendo aí novos personagens nesse território. Seguindo aqui, nós temos... Isso aconteceu porque os tenentistas reivindicavam o fim das estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no país. Ou seja, esses tenentistas, eles eram um motivo a mais para aumentar, né, aquecer essas disputas entre o poder nacional e o poder local, as estruturas oligárquicas que estavam estabelecidas no nosso país. Ao longo da década de 1920, os tenentistas realizaram uma série de revoltas por todo o país, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Então nós temos um movimento, vamos chamar assim, dos tenentistas, fazendo essas revoltas. Tá? Então a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Importante mencionar que a Primeira República foi um período marcado por tensões sociais, que resultaram em conflitos por diferentes regiões do Brasil. Aqui podemos citar a Guerra de Canudos, Revolta da Armada, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, etc. Então é um momento também onde o Brasil
a gente vai ver, né, o território brasileiro ele é muito extenso. A gente tem aí uma dinâmica de território que é de proporções continentais. Se a gente for observar o próprio continente americano, é claro, Estados Unidos também um grande território, Canadá também um grande território, mas a gente vai observar que o restante, principalmente a América Latina, ou seja, a América que foi também colonizada por latinos, a gente vai observar que ela se fragmentou totalmente. A gente vai ver países que são muito pequenos, países comparados ao tamanho dos nossos estados no Brasil. E, é claro, isso se deve à dificuldade de governar um território tão grande. Então, imagina que no território brasileiro, as diferenças culturais, a diferença do povo, que a gente vai observar na própria regionalização, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Imagina ainda mais diferente, né? A realidade de um estado para o outro. Por exemplo, para nós aqui do Centro-Oeste, se a gente for observar, existem diferenças entre goianos e matogrossenses, por exemplo, né? Então, imagina isso na proporção do Brasil, as diferenças que existem. E aí pensa nessa questão política. Existem diferentes linhas de pensamento e necessidades, inclusive, quando a gente fala da questão política. Então, imagina lá, essa política, por exemplo, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, intercalando aí a política nacional. Vocês acreditam que essa política, naquele momento, né, era voltada para os interesses da produção de leite dos produtores de café? E assim, né, só atendia as necessidades, basicamente, desses dois públicos. E aí tinha produtores de leite ou de café que até poderiam ser beneficiados em outros estados. Mas imagine essa política nacional, que era pensando na necessidade do produtor de leite, do produtor de café. Como que essa política nacional chegava nos outros estados? Então eram muitas diferenças e, é claro, a política nacional não conseguia atingir de forma eficiente as necessidades de cada um dos territórios brasileiros, de cada um dos estados brasileiros. E isso vai provocando as revoltas. E isso também vai proporcionando uma dificuldade de manter a unidade nacional, de manter o Brasil com essa proporção territorial unido. Mas é claro, a gente vê que a história tornou isso possível. Na história do Brasil, a gente vai observar que manteve unida. Porém, como a gente acabou de ver no texto, várias revoltas, tentativas, né, de revolução, tentativas e até mesmo movimentos separatistas no Brasil, justamente por essas diferenças, né, que existiam tanto na situação econômica, na situação política e na situação cultural do Brasil, provocavam essas revoltas. E aí a gente vai ver esse aquecimento, né, na política, na história brasileira. Seguindo aqui, nós temos o estopim para o fim da Primeira República foi a eleição presidencial de 1930. E aí chamar de, nesse momento, né, aquela ocasião, o presidente Washington Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino e, em vez de lançar um candidato mineiro, optou por lançar Júlio Prestes, candidato paulista. Isso desagradou profundamente a oligarquia mineira, que se aliou à oligarquia gaúcha e aos tenentistas, e juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial. E isso aqui é o que vai dar fim à República Café com Leite, então a política café com leite no Brasil. E a gente começa com a Era Vargas. E olha só, Getúlio Vargas foi derrotado, mas membros de sua chapa eleitoral, inconformados com a derrota, começaram a conspirar contra o governo. A desculpa utilizada pelos membros da Aliança Liberal, a chapa de Vargas, para iniciar uma revolta armada contra o governo foi o assassinato de João Pessoa, vice-presidente de Vargas. O assassinato de João Pessoa, porém, não teve relação com a disputa eleitoral entre Júlio Prestes e Vargas. A revolta contra o governo, nomeada como Revolução de 30, iniciou em 3 de outubro de 1930 e no mesmo mês, no dia 24, resultou na deposição de Washington Luiz da presidência. Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência do país e em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do país. Esse era o fim da Primeira República e o início da Era Vargas, período que se estendeu por 15 anos. Lembrando, né? Vargas foi empossado como presidente provisório, e aí o presidente ficaria 5 anos no poder. E aí a gente dá início à Era Vargas, que
o primeiro governo do Vargas vai ter 15 anos. É claro que aí nós temos uma nova Constituição, nós teremos aí um período onde, depois de 15 anos, né, 1945, Vargas vai sair do poder, ele, na próxima eleição, ele é reeleito pelo povo e ele volta por mais 5 anos. Aliás, seria por mais 5 anos, porém, Getúlio Vargas não termina o seu governo, tá? Então, com a morte do Getúlio Vargas, Café Filho vai assumir o poder e a gente tem aí, de fato, né, o fim do segundo governo do Vargas. Lembrando, o seu vice é que vai terminar o mandato, tá? Bem, esse foi o período da Era Vargas, aliás, esse foi o período da Primeira República, né, que termina dando início a Era Vargas, que é marcada por uma nova Constituição, pelo início das leis trabalhistas no Brasil, uma CLT, né, aplicada aqui, e é claro, esse período, Getúlio Vargas com os tenentistas junto a essa ala liberal, é um período também presente aí do nacionalismo no Brasil. Tá certo? Uma política nacionalista que vai promover a Revolução Industrial no território brasileiro. Tá? E com essa Revolução Industrial, a gente vai ver justamente Getúlio Vargas trazendo políticas que vão romper, de fato, com as oligarquias rurais. Tá? E esse rompimento, aqui no estado de Goiás, por exemplo, ele retira os atuais governadores da época e coloca os interventores. No caso, quem veio como interventor de Getúlio Vargas foi o Pedro Ludovico, tá? Que veio para substituir aí, o governo no estado de Goiás. E Pedro Ludovico Teixeira vai assumir como governador e fazer a transição da capital. Então a capital deixa de ser a cidade de Goiás para se tornar a cidade de Goiânia. E isso em 1930 já é lançado o projeto, né, a Pedra Fundamental de Goiânia, em 1933 a inauguração da cidade, tá certo? É claro, programada aí para uma população muito menor do que da atual, mas uma cidade planejada, tá certo? Dando início aí a um período de modernização, de industrialização do território brasileiro. Inicialmente com uma política de substituição das importações e posteriormente uma ampliação dessa industrialização. Getúlio Vargas fazendo uma intervenção na indústria, justamente iniciando com indústrias estatais, tá? Inclusive Petrobras, Eletrobras, Telebrás, né? várias indústrias estatais criadas na época, inclusive a Vale do Rio Doce, que era estatal, foi privatizada, assim como a grande parte delas, né? Privatizadas na atualidade ou parcialmente privatizadas, tá bom? Como é o caso, inclusive, da Petrobras, algumas partes privatizadas ou terceirizadas, tá certo? Então, nós temos aí essa industrialização a partir do poder do Estado, beleza? Seguindo aqui, a gente já mudando um pouco o nosso assunto, chegou a hora de filosofar. O ato de filosofar caracteriza-se como um pensar por si mesmo, por conta própria, mas só conseguimos isso apoiando-se na reflexão de outros, isto é, na reflexão dos filósofos e pensadores que escreveram ou escrevem sobre a filosofia. Filosofar é ainda pensar, refletir e criticar os próprios pensamentos, as próprias ideias preconcebidas acerca de algo ou alguém. Diga-se de passagem, filosofar é colocar nossos preconceitos sobre a luz reveladora da crítica. E mais, filosofar é refletir a partir dos princípios lógicos oferecidos pela filosofia. É pensar sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre o outro. Estar diariamente pensando, se questionando e pensando acerca da realidade. É estar filosofando. Então, no nosso momento filosófico, nós temos o tema ética. Os filósofos que a gente traz para hoje são Nietzsche e Sartre. E nós temos aqui 2 links para que vocês possam acessar e visualizar. Então, vocês vão ter acesso, né, a esse assunto de ética a partir desses 2 vídeos, certinho? Então, a gente passa agora para o último tema da nossa aula, que é a Revolução Técnico-Científica Informacional. Então, essa revolução, a gente observa que todo o processo de industrialização, desde o século XVIII, ele traz grandes transformações para o nosso espaço atual. Essas transformações são
praticamente, né, são transformações ligadas à evolução da tecnologia. E essa tecnologia, principalmente de dois aspectos, o transporte e a comunicação. Então, o transporte e a comunicação tornam o acesso, né, às coisas, às informações, a matéria-prima, a mercadoria, muito mais prática, muito mais rápida. Então, a gente vai observar como se o mundo ele estivesse encolhendo a partir dessa evolução das tecnologias. Pensa, você sair, período colonial, no século XV, os portugueses saíram da Europa e vieram ao Brasil. Demorava ali, quando muito rápido, 2, 3, 4 meses, ou até mesmo poderia chegar a mais tempo, né, de viagens. Chegando aí até mesmo uma calmaria no meio do oceano, eles poderiam ficar ali até meses parados no meio do oceano por conta dessa calmaria. Ou seja, não tem vento, a caravela ficava parada ali. Tá? Então, a gente vai observar que demoravam meses para sair da Europa e chegar até o território brasileiro. Na atualidade, uma viagem, por exemplo, olha a tecnologia, o avião em 12 horas. Tá? Se a gente vai observar isso, aviões hoje, né, aviões para passageiros comuns. Então, a gente vai lá, compra a passagem e vai. Um avião comercial. Já se a gente for observar a tecnologia militar, por exemplo, aviões supersônicos ou até mesmo foguetes, eles podem alcançar uma velocidade onde esse tempo, ele pode ser reduzido em muito. Tá? Então, a tecnologia de transporte evoluiu bastante, onde nós temos o trem que andava a 40 km por hora no passado, hoje trem-bala, chegando aí a velocidades 100, 150, 300 km por hora ou até mais. Então, a gente vai ter aí esse trem-bala já funcionando, e isso em locais, é claro, ainda em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos ou emergentes, a gente ainda tem alguma certa dificuldade de acesso a grandes tecnologias assim. Mas já a evolução, como o transporte, com o automóvel substituindo aí, antes o transporte era por animais, então um cavalo não consegue andar na mesma velocidade que o carro. Aliás, em algumas determinadas velocidades ele até pode conseguir, porém ele não consegue sustentar aquela velocidade por grande tempo. Tá? Então, a gente vai vendo esse transporte evoluindo e tornando mais fácil o acesso de um lugar para o outro, sem falar da comunicação, que evoluiu bastante. Então pensa, o próprio telefone que evoluiu para o telefone móvel, celular. Onde você estiver, você tem acesso a esse telefone móvel. Aliás, o telefone que não serve hoje apenas para ligação, mas a própria internet que vem nesse aparelho. Então hoje nós temos aí uma evolução dessas tecnologias. Por isso que se trata de uma revolução técnico-científica e informacional. Então é uma evolução da tecnologia, é uma evolução da ciência e é uma revolução da informação, onde as pessoas têm acesso a essa informação. É claro que a gente tem algumas dificuldades também, como por exemplo as fake news. São tantas informações onde a origem dessa informação muitas vezes a gente nem sabe, muitas vezes a gente nem consegue verificar a origem delas, mas pelo excesso de informações que tem hoje. Então, uma crise também da confiabilidade dessas informações. Tudo isso, revolução técnico-científica e informacional, nós temos tudo isso caracterizando o que nós chamamos de globalização. Então, essa globalização são redes geográficas, redes de informação, redes de tecnologia, rede que vão levar, né, ao fluxo de pessoas, ao fluxo de matéria-prima, ao fluxo de mercadorias, ao fluxo de capital. Então, tudo isso circulando no mundo, tá? Numa velocidade surpreendente, certo? Pessoal, nossos temas de hoje foram esses três, então. A gente começa lá na história, passa um pouco pela filosofia e finaliza com o tema da geografia, que é a globalização e a revolução técnico-científica informacional. Beleza? A gente vai finalizando, então, a nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima.